Boa tarde. Muito feliz de estar aqui hoje. Estou acompanhando desde a abertura desse encontro. Um encontro muito poderoso. E é muito bacana ver que as notícias já vão chegando, coisas incríveis já estão acontecendo. Assim, mulheres já estão se articulando, pensando coisas juntas, né? E é impressionante, gente, como basta a gente se reunir, como já acontece tanta coisa, juntar gente, né? Juntar gente interessada, né? Interessada no coletivo. Eu acho que a palavra coletivo ela foi muito falada, né? Muito lembrada da infância, lembrada da experiência de formação, né? Lembrada da articulação dos coletivos potentes que estão produzindo os festivais, estão mudando a cena, ou forçando essa cena, né, a ser mudada. E conversando aqui com as minhas convidadas, que vou apresentar já para vocês, duas coisas me chamaram muita atenção, né, nisso que a gente vai conhecer do trabalho delas. Primeiro, uma relação entre resistência e desejo, né? Essa necessidade de resistir, mas de querer sempre empurrar, né, adiante. Assim. O desejo fala, o desejo exige, né? O desejo quer mais do que só resistir. E a gente vai ver isso nas falas delas. Né? E outro ponto que me chamou muita atenção foi representação e representatividade. Né? A gente é uma mesa que vai falar de políticas, não só políticas públicas, mas políticas transsetoriais, transversais, esses encontros, aí, quer dizer, a política é mais do que só as políticas públicas, também são as políticas da sociedade civil, né? E a gente vai compreender um pouco essa dinâmica de representação e de representatividade nos espaços. Como que a qualidade da representação, quando a gente fala de minorias, dentro de minorias de maiorias, a gente está falando de representação, né? Minorias na representação de uma diversidade. Então, vamos compreender melhor essa relação e como é que a gente vai rompendo, vai construindo, né, diversidade e representatividade. Vou passar a palavra para as nossas convidadas apresentar a mesa. Eu estou encantada de conhecê-las. Eliane Parreiras é secretária municipal de Cultura de Belo Horizonte, tem uma trajetória muito forte aqui na cidade, né, há bastante tempo, né? Discutiu desde novinha, desde a universidade, né? Discutiu economia criativa, discutiu políticas culturais, contribuiu muito para o pensamento sobre as políticas para as mulheres, sobretudo na cidade, né? Acho que em Minas Gerais, mas a gente sente mais aqui, né? A Raquel Virgínia, que é CEO da empresa Inhaí, é cantora, compositora e tem uma experiência muito rica, muito potente para falar de diversidade. É diversidade, é presença, né? É afirmação. E a Dani Rivas, da Sonar Cultural Consultoria, que auxilia muitas cantoras e cantores e artistas a irem adiante, a seguir. Eu vou começar, inclusive, pela Dani, que é socióloga também, e ela falou, olha, eu trouxe uns conceitos, né? E trouxe umas provocações. Eu falei, então a gente começa por você, porque provocação é tudo que a gente ainda precisa. Dani. Prazer enorme estar aqui, pessoal. Super obrigada pelo convite, Beth, Renata. Renata, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente agora. A gente, né, conversou tanto durante a pandemia. E mais gente, na verdade, que parou aqui e falou, Dani, vi tua aula, Dani, te sigo, Dani, né? Então, assim, esse é um momento especial de as potências dos nossos trabalhos todos, não só minha, mas de quem me abordou aqui, a gente ter esse momento de se encontrar e dizer as coisas que a gente não tem como dizer através de uma tela. Né? Então, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Minha trajetória, eu trabalho exclusivamente com a música há 24 anos. Eu tenho 45,
fiz recentemente, para dizer quase que eu falo errado a minha idade. Mas eu sou socióloga de formação, fiz uma trajetória acadêmica e produzi bastante eventos, já fui produtora que não se via como empresária de artista, já fui me especializar em política pública, inclusive acho que já tive com você, Eliane, aqui neste auditório, num seminário com o Consulado da França, se eu não me engano, porque eu trabalhava no SESC, né? Então, nesses 24 anos, a experiência... Eu não me acho especialista em nada, mas eu acho que eu sou fuçadeira em muitas coisas. Eu vou trazer um pouco essa experiência e fazer o que eu mais gosto, que eu falo o seguinte, que sociólogo é o chato profissional. Né? A gente faz as perguntas que ninguém quer fazer, mais do que as respostas, né? Porque as respostas quem é que tem? Ninguém, né? Mas os sociólogos, eles têm esse poder de fazer as perguntas que tiram a gente desse lugar confortável, né? Então, eu trouxe aqui uma série de perguntas, e dentro dessas perguntas, vocês estão vendo que eu estou olhando a minha cola, por quê? Porque o professor não perde o costume de ser professor. A gente prepara a aula. Bom, primeiro que hoje perdemos 2 grandes da música, né? Momento triste, mês bastante triste. E a primeira provocação hoje, 22 de novembro, é dia do músico. Mas não é dia da música, e tampouco do musicista ou da musicista. E a gente está num seminário de mulheres da música, e a gente tem que conviver com o fato de que hoje é o dia do músico, e não das pessoas músicas. Né? Então, primeira provocação. Segunda, por que gênero está na discussão de diversidade? Né? Assim, não deveria. Né? Se existimos todos enquanto gêneros, por que a diversidade ela se contrapõe a algo que se estabelece? Eu sou, né, aquele normativo e todo o resto que não é isto é o diverso. Então, esta é a segunda provocação. Né? E aí, talvez a tarefa que a gente tenha que enfrentar, enquanto sociedade, enquanto meio artístico e até como formuladores de política, trabalhar com a diversidade não significa a gente conviver e aceitar o diferente. Né? Porque conviver e aceitar é que nem uma criança que recebe uma bronca dos pais e tem que aceitar aquela situação, senão ela vai ficar de castigo. Gera contrariedade. Então, não é conviver e aceitar. Né? É mais. A gente tem o desafio de entender e enfrentar esse desafio de compreender e nutrir respeito. Nutrir respeito. Não respeitar porque você tem que respeitar. É nutrir um profundo respeito amoroso com tudo aquilo que não é igual a você. Né? Então, o respeito às diferenças ele não tem que ser o da aceitação, e sim tem que ser colocado a serviço do desenvolvimento humano. Tanto do ponto de vista individual, né, de nos desenvolvermos enquanto seres humanos, com educação, com aquisição de repertório cultural, com autoconhecimento, mas também do ponto de vista coletivo, de nos desenvolvermos enquanto sociedade para não termos essa reação infantil em relação ao diferente, que é o da aceitação, e sim o de nutrição de um profundo e amoroso respeito por tudo que é humano. Né? Bom, e aí o desenvolvimento humano ele não tem a ver, então, só com educação, com a aquisição de repertório, mas ele tem também a ver com a possibilidade das pessoas viverem do jeito que elas escolheram viver. Né? Por que isso tem a ver com desenvolvimento humano? Porque, se a gente pensa a lógica do desenvolvimento humano de maneira cumulativa, ou seja, quanto mais eu me educar, mais eu estarei desenvolvido, desenvolvida, a gente não ultrapassou a lógica do mercado. E a lógica do mercado não é exatamente a lógica do diverso, da aceitação e da nutrição do respeito.
né? Então, essa lógica do desenvolvimento humano cumulativa, ela não favorece que a gente tenha o tipo de vida que a gente quer e que a gente tenha condições plenas e condições generosas de viver a vida que a gente quer, né? Então, a gente tem que, em tese, poder criar as próprias identidades, e criação de identidade é justamente o âmbito da cultura, né? O que é a cultura? É quando a gente cria símbolos para se entender, para conviver, para deixar de ser uma pedra, um objeto inanimado. Né? Percebam que eu falei pedra, não falei planta, porque planta também, né? Se a gente pensar nas raízes e nos fungos que estão nas raízes e se comunicam numa floresta, a gente poderia pensar que até isso é cultura, né? Eu acho que talvez alguma pedra um dia resolva me falar que também tem cultura, e aí eu vou falar, estive errada durante a minha vida inteira. Mas eu acho que só pedras não têm cultura e não se comunicam, né? O resto tudo tem cultura, não importa se você gosta ou não dessa cultura, mas é cultura, né? Cultura é mais do que aquilo que a gente gosta. E cultura foi feito porque a cultura é a instância do social onde a gente cria os símbolos e os signos que dão significado para a nossa existência. A gente só consegue ser humano porque a gente é produtor de cultura. Essa instância onde a gente produz os símbolos que fazem com que a gente consiga conviver e coexistir, né? Então, desenvolvimento humano tem a ver com tudo isso, né? Então, a gente tem que pensar a diversidade nesses termos, e não pensar a diversidade enquanto aceitação. Né? E a gente vai ver aqui que não é só representatividade, né? Porque representatividade é uma etapa importante, muito importante. Tem sido, talvez, a mais importante, mas ela é insuficiente, né? Porque, enquanto a gente tiver necessidade de mulheres serem representadas, de negros serem representados, de trans serem representados, que mundo chato que a gente tem que, o tempo inteiro, ficar pedindo, pelo amor de Deus, para ser representado, né? A gente quer ter poder de escolha, de protagonismo. Então, a gente vai ver aqui que representatividade é insuficiente para a construção de uma nova sociedade que nutre esse profundo respeito pelo diverso. Então, como a gente vai colocar a diversidade a serviço desse desenvolvimento humano? É difícil, gente. Não é uma tarefa fácil, porque qualquer coisa que a gente pensa logo vira uma ação que perde potência, né? As palavras e aquilo que a gente sonha sempre vai ser muito mais potente do que uma política de gabinete, né? Quando a gente estuda política cultural, a gente sabe que as políticas elas têm 3 níveis. Tem o operacional, o tático e o estratégico, né? Transformar esse estratégico, que é no campo das ideias, numa coisa operacional, é muito difícil, né? Porque a burocracia e a ação cotidiana e a repetição matam as boas ideias. Mas aqui, nesse ponto de vista estratégico, que eu não vou ser louca de querer fazer o operacional aqui sentada numa cadeira, o que a gente pode pensar de estratégico para construir políticas que realmente levem a gente para um caminho de desenvolvimento humano, tanto individual como coletivo, né? Eu já vi que eu não vou conseguir falar muitas das coisas que eu coloquei aqui, e eu já vou pular para uma parte que eu acho que é talvez a mais interessante que eu possa falar, né? Então, para a gente pensar em como mudar e qual é o caminho que a gente tem que tomar, a gente tem que pensar quais são os sentidos da mudança que a gente quer, né? Ou seja, como que uma mudança pode assumir o sentido de uma busca, de entender que a gente nunca vai chegar num lugar que é o ideal e lá a gente pode descansar. Porque, quando a gente chega num lugar, a gente já quer o outro e quer o outro. E isso não quer dizer que a gente é ingrato ou insatisfeito. Isso quer dizer que a utopia serve para algo, né? A utopia ela é quase que a cenoura ali na frente do cavalo, né? Motivando que ele ande mais e mais. É para isso que as utopias servem. Agora já não me lembro de quem falou essa frase, ela não é minha, eu acho que é do Eduardo Galeano, né? Que a utopia serve para isso.
Então, como é que a nossa luta pode assumir um sentido de uma busca, né? Uma disponibilidade para uma transformação coletiva, né? E aí, o primeiro ponto é, para a gente transformar coletivamente, a gente não pode assumir que representatividade e diversidade entram naquele registro da autoajuda, da transformação individual e da representatividade de grupos, né? Claro que isso é importante. Nada muda se a gente não muda antes, mas isso é insuficiente. A gente tem que pensar que essa busca é coletiva. E, ao ser coletiva, a gente tem que estar disponível para essa transformação coletiva. Isso significa que se transformar é mais do que transformar a si mesmo, né? É transformar o entorno, né? E é aqui, especificamente nesse lugar, que as políticas precisam atuar. Não no dar aquele pequeno prêmio para aquele pequeno grupo se sentir representado. Claro que isso é importante. Não estou falando que isso não é importante, mas é insuficiente para onde a gente precisa chegar, né? Estava aqui off-topic do meu rascunho, a mesa anterior, assim, a responsabilidade de não sermos racistas não é só dos pretos, é de todos nós, né? E da gente entender para onde que a gente quer chegar. Assim como uma mesa sobre diversidade num fórum de mulheres, na música, a responsabilidade de termos mais mulheres na música e de sermos um mercado musical mais igualitário, com mais equidade, não é uma luta só de mulheres, deveria ser de todos, né? Então, isso é você entender o sentido dessa busca, né? É você fazer pequenas opções no seu dia a dia que mostrem para as gerações que estão vindo qual é o sentido. Não está bom? Não está. Mas é a gente que tem a responsabilidade. Então, né, assim, não vou contar casos pessoais aqui, talvez fique para a segunda parte, para as anedotas, de o que a gente faz na nossa vida cotidiana para mudar esse lugar. Mas, né, assim, pequenas perguntas de uma criança de 10 anos, que é o meu filho, às vezes tiram a gente do lugar, e eu fico muito feliz quando ele me faz uma pergunta dessa, porque é o sentimento de estou triunfando, estou fazendo a cabeça de uma criança questionar o que é dado como certo, né? Então, isso é entender o sentido da mudança, é entender que depende de todos nós, né? E é aqui que as políticas precisam atuar, não só na representatividade, mas para conduzir essa coletividade a uma maneira de pensar que mostre que é ruim para todo mundo se não é igualitário, né? Esse é o sentido da mudança, esse é o sentido da parte estratégica de uma política cultural. A política ela precisa forjar futuros. Ela não precisa só dar conta do presente, das demandas presentes dos grupos. Ela precisa forjar esses futuros e não apenas reproduzir necessidades individuais de grupos, né? E, claro, que representatividade também, por mais seja importante, o que adianta uma representatividade sem a repartição do poder, né? Porque senão cai naquela situação de que, ok, este grupo é representado, ele foi ouvido, mas na hora da decisão a opinião desse grupo não foi levada em conta, mas ele já está lá representado, nem podem falar mais nada, né? Então, representatividade necessariamente precisa ter a ver, no campo das políticas, com a disputa dessas posições de poder, né? E isso não estou trazendo nenhuma novidade aqui, claro que todo mundo sabe, mas talvez a gente, no ponto da elaboração das políticas, a gente deixe isso em segundo plano, né? Porque contemplar interesses presentes acaba sendo talvez a tarefa mais urgente, e a gente se esqueça do que realmente a gente precisa fazer, né? A política ela precisa ser um regime de sensibilidade e disponibilidade para as mudanças. Ela não é só a questão do financiamento, ela não é só a questão da urgência, da emergência.
Claro que isso é muito importante, mas ela não pode se resumir a isso. Ela precisa ser uma política e um regime de sensibilidades. Por quê? Já diziam lá os sociólogos, alguns até bem polêmicos, né? Só para falar que sociólogos são polêmicos também. Maffesoli falava que a cultura é o lençol freático da sociedade. Enquanto esse lençol freático não muda, não adianta instituir mudança por decreto, né? Porque a gente viu isso, a gente teve mudanças significativas na política cultural que foram por água abaixo porque as políticas não lograram mexer nesses lençóis freáticos profundos da sociedade. E, em menos de um ano, tudo que havia sido construído em uma década de escuta da sociedade, de tentativa de colocar as políticas na Constituição, conseguimos colocar algumas das políticas na Constituição. Artigo 150, Sistema Nacional de Cultura. Mas isso, aparentemente, não foi suficiente para mexer nos lençóis freáticos profundos da sociedade, né? E como é que a gente faz uma política para mudar esse lençol profundo da sociedade? Para você ir, aos poucos, mudando o sentimento das pessoas em relação às coisas, para que elas se abram para o novo, né? Ela precisa ser um regime de sensibilidade e disponibilidade para a gente aceitar o novo com tudo que ele traz. E o novo não traz só coisa boa, o novo traz novos conflitos, e que a gente precisa enfrentar, mas não só sob a ótica do enfrentamento, mas sim com um regime de sensibilidades. E veja, quando eu falo regime de sensibilidades, eu não estou falando que a gente tem que ser só amorzinho. É que a gente tem que mexer nas sensibilidades, porque, senão, os progressos não serão duradouros, né? E, por falar em sensibilidade, parece que sensibilidade é um campo só do feminino, né? Quer dizer que homens são sensíveis para serem artistas, mas não podem ser sensíveis nos seus fazeres profissionais e nessa luta, né, por uma sociedade mais igualitária e mais equitativa, né? Então, o campo da sensibilidade não pode mais ser aquele em que nós mesmas, às vezes, nos pegamos falando assim: não, mulher é mais sensível, então é a gente que tem que provocar as mudanças para a sensibilidade. Quem disse que a gente é mais sensível o tempo inteiro? E quem disse que a gente gosta desse lugar de que nós somos sensíveis, né? Então, sensibilidade, se o patriarcado é sensível para ser artista, né, Dia do Músico, por que não sensibilidade não pode ser também um tema das políticas, inclusive aquelas feitas por homens em gabinetes, né? Eu falei que ia trazer provocações, né? Então, não estou fugindo aqui do script. Então, assim, é importante a gente construir espaços como esse aqui, né? Que, basicamente, somos majoritariamente mulheres. É importante ter espaços assim, porque são nesses espaços que a gente troca experiências, mas não é suficiente. A gente estaria feliz se aqueles aliados, homens, tivessem aqui em peso como estão as mulheres, né? Agradeço demais os homens que estão aqui. Vocês são aliados e a gente quer a ajuda de vocês, mas a gente tem que trazer mais, né? Porque essa não é só uma questão nossa. Tá. Bom, eu tenho um montão de coisa para falar, mas eu acho que eu vou ficar por aqui. E talvez eu tenho. Depois eu dou mais uma segunda rodada de coisas, mas é só para essas coisas. Eu acho que elas são. Eu já participei de inúmeras mesas sobre políticas culturais, e a gente discute o operacional e, no máximo, o técnico, né? Como é que a gente cria mecanismos para que a prestação de contas não seja só por nota fiscal, porque o grupo indígena também precisa prestar contas, mas ele não sabe fazer isso porque ele não está acostumado, então vamos criar mecanismos mais acessíveis de prestação de conta. Enfim, inúmeras discussões que eu já participei. Não, então, não manda projeto, manda vídeo, porque aí o vídeo é mais fácil para pessoas que não estão acostumadas com a linguagem de projeto. Ok, tem que fazer isso. Mas a gente também tem que se colocar a tarefa de discutir tudo isso num nível mais profundo, naquele nível do lençol freático. Porque, senão, todos esses instrumentos que a gente constrói com a maior das boas intenções, eles não param em pé num período autoritário.
E sinto informar que a onda autoritária no mundo está aí, à espreita, né? A gente tem um respiro agora em que a cultura não vai ser criminalizada, ou pelo menos assim esperamos, em alguns lugares, né? Porque, enfim, não vou entrar nesse aspecto aqui, mas a gente não pode contar com mais de 4 anos para edificar as coisas que realmente importam, né? Então, é urgente a gente falar de políticas para a sensibilidade, caso contrário, tudo vai ruir de novo na primeira oportunidade. É isso. Obrigada, Dani. Vou passar agora a palavra para a Eliane Parreiras. Boa tarde, todo mundo. Queria agradecer muito ao BDMG Cultural, por meio da Beth, e falar da alegria que é estar com mulheres que eu admiro tanto, aqui na plateia, né, uma plateia super qualificada, e agradecer mesmo por essa oportunidade, que eu acho que é muito necessário, né, a gente ser tirado do nosso dia a dia, muitas vezes ali massacrante, né, do trabalho, da entrega, da produção, do resultado, e poder parar um pouco para discutir mesmo, porque isso é muito necessário mesmo, né? Refletir, pensar, discutir, construir juntas. Então, obrigada mesmo por essa oportunidade. Também trouxe um roteirinho. Para a gente poder abordar um pouquinho, né? Eu queria, primeiro, até quando eu fui conversar com o Marcelo assim, sobre abordagem, para entender um pouquinho o que é que se esperava também de mim, né, tanto do lugar onde eu estou hoje, na Secretaria Municipal de Cultura, na Prefeitura de Belo Horizonte, mas para entender também o que é que se esperava. E aí eu falei com ela que eu queria falar um pouquinho também sobre a perspectiva minha pessoal, né, também, porque eu acho que também é importante entender e compartilhar um pouco dessa perspectiva a partir da minha vivência também, né? Também estou parecida, assim, tenho 27 anos de atuação na área cultural e passei por muitos lugares com naturezas diferentes, mas com características muito parecidas de serem ambientes muito masculinos ou de esses espaços de poder estarem, de maneira geral, ocupados por presenças masculinas, né? Então, aí eu estou falando desde poder público municipal, estadual, administração direta, indireta, fundação, empresas privadas, por exemplo, uma empresa Usiminas, né? Ambiente siderúrgico. Então, essa vivência dentro de ambientes que têm essa relação de uma fricção mesmo de poder, muitas vezes, que eu acho que não está relacionada só ao gênero, mas é claro que tem essa questão das relações que se estabelecem, especialmente, como eu estou falando, quando você já está num ambiente que ele é mais masculino. Mas é muito interessante, porque, assim, a mesma proporção que eu vejo, olhando para 27 anos atrás, assim, a mesma proporção que eu vejo de uma evolução, de uma presença maior das mulheres, de uma capacidade, né, e de uma conquista desses espaços de decisão, de formulação, de poder, de estarem ali na decisão, na mesma proporção, hoje me incomoda muito mais do que há 27 anos atrás eu não encontrar, quando eu não encontro, né, as mulheres nessa posição. É algo que é interessante, porque eu já passei, talvez, por ambientes, como eu falei, muito mais, né, nesse sentido, muito mais masculinos, e onde tivesse uma presença muito menor, mas me incomodava muito menos. Ou talvez eu nem conseguisse ter essa percepção tão clara como hoje, da necessidade mesmo da gente buscar e lutar por esses espaços, né, e quase de uma criação de uma rede mesmo, de apoio também entre as mulheres, para que esses espaços sejam garantidos, ocupados, e que haja, o que eu acho que é o mais importante, a geração de oportunidades, né, porque também não é só conquistar por conquistar, não é isso, mas que a gente tenha
oportunidade, que esteja disponibilizado para as mulheres oportunidades, como para qualquer, né, para qualquer outra situação. Isso, gente, claro que falo de uma perspectiva que eu tenho muita consciência, uma perspectiva absolutamente privilegiada, de um lugar absolutamente privilegiado, classe média. Então, assim, sei que a realidade ela é muito mais cruel e dura em determinados ambientes, determinadas situações, determinados setores sociais. Então, também tenho muita consciência que falo de um lugar privilegiado, falo de um lugar que sabe dessas oportunidades que surgiram para mim e que agarrei com unhas e dentes, me dediquei de corpo e alma, mas sei que estou falando de um lugar de privilegiada. E, então, assim, acho que fiquei avaliando muito isso hoje, assim, quando vim, assim, né, quando me preparava para falar aqui disso, do tanto que eu acho que a gente evoluiu, mas do tanto que o incômodo hoje é muito maior. E isso é muito bom, né? Que a gente se incomode, que a gente esteja alerta, que a gente esteja vigilante para poder garantir esses espaços adequados e essas oportunidades adequadas. E aí, do ponto de vista dos espaços da cultura, né, da presença nesses espaços da cultura, o que, de uma maneira geral, a gente via muito, estou generalizando, tá, gente, pelo amor de Deus, mas via uma presença muito maior no campo da gestão, da produção, do que, muitas vezes, no da criação, do negócio, né, e até do empreendedorismo, em alguns casos, ainda um processo também que lá atrás foi evoluindo muito. Quando a gente chega no universo musical, eu acho que isso aparece ainda mais forte, de uma presença, muitas vezes, muito grande no backstage, nos bastidores, e aí trago uma experiência que eu comentava, por exemplo, da Fundação Clóvis Salgado, onde eu estava, né, no ambiente da música erudita, da ópera, onde é um trabalho cotidiano para que você tenha realmente a presença feminina garantida. É indução mesmo, é negociar e falar, não, a gente quer uma diretora de ópera mulher, a gente quer trazer... Não queremos uma maestra, é um trabalho de indução mesmo, porque realmente a gente vê que essas oportunidades elas não estão iguais. Não estão. E essa é uma discussão, como você comentou, do mundo inteiro. A Ópera Latinoamérica, que é uma instituição que reúne as principais instituições produtoras de ópera na América Latina, essa discussão era todo dia. Todo dia. Como é que fazia para as mulheres ocuparem esses espaços dentro desses setores? Então, quando a gente fala do universo musical, eu, de alguma maneira, sinto ainda mais, né, essa presença. Não me sinto essa questão. Não me sinto preparada para discussões que são mais complexas sobre mercado, sobre sexualização ou não da mulher, dessa produção, dos espaços, do negócio, né, do mercado, das relações da difusão, etc. Mas tenho esse sentimento, essa sensação ainda de um espaço muito necessário a ser ocupado nos processos de decisão por parte das mulheres. E aí, a nossa responsabilidade como poder público ela fica ainda maior, porque é a necessidade da gente realmente atuar e tentar ajudar nessa indução, como estava falando, para tentar corrigir as distorções, garantir espaços, oportunidades e trabalhar para que isso seja feito. Só que tem algo que eu acho na política pública, especialmente as políticas públicas afirmativas como um todo, e da equidade eu também entendo, que eu acho que são três
questões que elas precisam estar, assim, obrigatoriamente, quando a gente fala de política pública afirmativa. Elas precisam ser políticas públicas orgânicas, contínuas e perenes. O que eu estou querendo dizer com isso? Não dá para a gente confinar essas políticas públicas em datas, em períodos, em editais, em festivais, e aí falar assim, cumpri minha cota, check, deu. Não dá. Isso tem que ser orgânico. Quando eu falo orgânico, naturalmente, isso tem que estar previsto na elaboração das políticas públicas, na formulação, na execução financeira. Isso tem que estar naturalmente. É óbvio que isso é um exercício de vigilância, é um exercício de trazer disso se tornar efetivamente natural, mas é absolutamente necessário que isso esteja de maneira orgânica, que isso seja absorvido, que isso não esteja vinculado a um gestor, a um momento, a um programa, simplesmente, que isso esteja absorvido de maneira orgânica, né, natural, com adesão corporativa, né, adesão corporativa no sentido de que toda a equipe, todo mundo está trabalhando nisso junto e está entendendo a finalidade. Tem que ser contínua. Não adianta a gente pensar em trabalhar uma política agora incrível, que vai fazer, que vai trabalhar isso, e ela não ter continuidade. E, quando eu falo continuidade, não é essa continuidade hermética, do mesmo jeito, idêntica, não. É ao contrário, é continuidade com evolução, né? com melhorias, entendendo os resultados, entendendo o que precisa ser adequado, mas precisa ter continuidade. Senão, também não gera mudança de comportamento social, não gera oportunidade, não gera ambiente de negócio, não gera ambiente de trabalho, não gera ambiente de nada. E, por fim, precisa ser perene, precisa pensar a longo prazo. Adorei o forjar o futuro, porque é isso. Tem que ser perene, tem que se pensar para frente, né? Porque tem resultado imediato e a emergência está aí. A gente sabe disso, todos nós vivemos isso, especialmente no período da pandemia, que colocou isso mais explícito ainda, né? O tamanho das nossas emergências. Mas precisamos pensar também no perene, naquilo que vai e que vai evoluindo, como eu estou falando. Então, eu acho que, nesse caso, no caso, quando a gente fala da perspectiva da política pública para poder ajudar nesse processo, eu acho que esses 3 eixos eles precisam estar nas políticas públicas que vão pensar como gerar essas oportunidades, garantir essas oportunidades e direitos de acesso à criação, à formação, à expressão, à distribuição, à circulação, à formação. E isso inclui essas políticas voltadas especificamente para segmentos, sejam setoriais, sejam esses de garantia de equidade, por exemplo, de gênero. Isso, gente, do ponto de vista das políticas públicas, assim, um extremo desafio, os 3 eixos. Né? Os 3 eixos. Isso ser orgânico, porque isso é uma virada de chave, de comportamento, de pensar, de toda vez que você está pensando, que você está trabalhando um processo, a gente discutiu isso um pouquinho antes de vir aqui, como é que você vira a chave das pessoas que estão lá produzindo, trabalhando, fazendo curadoria, etc. Como é que você garante isso? Como é que você garante oportunidade para todo mundo? Você garante diversidade? Você garante acesso? Né? Como é que você trabalha realmente esse pensamento dentro das equipes inteiras para que você consiga, lá na ponta, ter essa diversidade mesmo garantida, esse processo de oportunidades garantido. Então, não é simples, né? Nem ser orgânico, muito menos a continuidade. Para isso, a gente precisa ter estabilidade mínima orçamentária, de fluxo, de procedimento, de segurança jurídica, que é o chato, mas que sem isso não adianta. Não adianta, senão é só discurso. Senão é sentar aqui e fazer só discurso.
Então, para que a gente tenha continuidade, a gente tem que superar todas essas questões, ter garantia mesmo de, como eu disse, de orçamento, de evolução, tem que ter indicador. Fundamental que a gente avance nesses indicadores para poder fazer as nossas exigências, as nossas cobranças, e que a gente diga assim, olha aqui, ó. Então, assim, criar essas condições para a continuidade e pensar esse futuro, que para mim só é possível se for feito coletivamente, como a gente está falando aqui. Essas soluções não vão ser forjadas, construídas dentro de política de gabinete, lá sentada, a equipe achando que vai. Não vão, elas vão ser construídas realmente com a sociedade, escutando, tentando trabalhar junto, construindo, né, e trabalhando em rede, realmente assim, uma crença nisso, que eu acho que é o trabalho em rede. E aí eu estou falando desde rede, entre o poder público, né, as instâncias todas, com a sociedade civil, com a iniciativa privada, que é importante para a gente gerar mercado, gerar negócios. Então, trabalhar em rede, de maneira articulada, com estratégia. Não adianta a gente só pensar um tanto de coisa e fazer, não ter estratégia. E com as pessoas sensibilizadas, para entender que esta é, sim, uma causa justa, necessária, fundamental, né, e que é um direito básico que a gente tem que conseguir construir juntos. Então, assim, acabou ficando um pouco abstrato, mas eu tentei trazer um pouquinho do que eu entendo que é esse olhar, né, do poder público sobre isso. Claro, isso se desdobra, como eu disse, em programação, né, na curadoria de programação, isso se desdobra como é que a gente contrata, isso se desdobra nas iniciativas que a gente faz voltada para empreendedorismo feminino, isso se desdobra num monte de programas e ações articuladas com outras secretarias. Vou finalizar. Isso também é muito interessante. Eu estou nessa descoberta na política pública municipal, né, que é a transversalidade absoluta. Quando você pensa que você vai fazer um negócio, você já está fazendo com outra área, já está lá na ponta, já está acontecendo, com educação, com ação social, com segurança pública, com saúde, com desenvolvimento econômico, assim, é muito transversal. E aí eu acho que é a oportunidade também dessa atuação no território, né, na prática, lá na ponta, voltada, inclusive, para isso, como eu falei, para esse protagonismo feminino, para esse empreendedorismo feminino. Então, o que eu posso dizer, contem comigo. Quero muito ouvir, um pouquinho que eu ouvi, que a gente conversou lá fora, a gente fica, porque é isso, mexe com a gente, né, joga a semente mesmo para a gente pensar em outras coisas juntos. E estou aqui para a gente continuar a conversa. Obrigada. Obrigada, Eliane. Eliane também foi minha colega de Conselho de Políticas Culturais de Minas Gerais. E não é fácil, né, ser mulher. A gente estava comentando mais cedo também de um tipo de violência que a gente comenta pouco, que é uma violência intelectual, né? Espaços que desconfiam do que a gente pensa, do que a gente fala, né, do que a gente traz, das ideias que a gente tem. Eu acho que é um desafio sempre enorme, né? Também da universidade, do campo da pesquisa. Aqui tem muitos pesquisadores, né? Bom, vou passar primeiro a palavra para a Raquel. Boa tarde. Primeiro, quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa, dividindo com gente tão incrível e falando com vocês. Sobre esse tema, mulheres na música, eu sempre, inevitavelmente, penso a indústria, né? Porque a música ela é muito... A música, como indústria, ela é muito ilusionista. A maioria das pessoas não fazem ideia do que é a indústria da música. Porque as pessoas conseguem enxergar, em geral, uma ponta de um iceberg, mas
por debaixo desse iceberg tem uma indústria muito complexa acontecendo, com várias forças decidindo ali quem é que vai despontar nessa indústria, quem é que vai movimentar essa indústria, quem são as pessoas que vão dar diretrizes para essa indústria. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente tentar pensar, que eu quero convidar as pessoas a pensar do ponto de vista estrutural. Então, quem dá as definições disso que a gente chama de música, né? Porque é tudo feito dentro de uma indústria, né? É fábrica mesmo. As pessoas fabricam música, elas produzem música, e dentro dessa fábrica tem a fábrica de comunicação da música, tem a fábrica de estúdio, tem a fábrica dos streamings agora, tem a fábrica da televisão, do rádio, tudo isso está envolvido nisso que a gente chama de música. Mas quem são as pessoas que de fato, estão nesse lugar de decisão dentro dessa indústria, né? Quem são as pessoas que estão nessa cadeira executiva que consegue... Quem está no topo dessa pirâmide? Eu acho que quem está no topo dessa pirâmide é muito fácil, né, a gente vislumbrar. São homens cisgêneros, brancos, e são executivos, assim. E isso tanto quando eu estive na música como artista, eu pude perceber isso, quanto quando eu estive na música, quando eu estive na cena independente, como artista independente, quando eu participei de gravadora multinacional. Era engraçado, porque eu achava que no independente era muito diferente da gravadora, e, no final das contas, são eles. Eles são iguais. Assim. Eles só diferenciam de uma coisa. Uns deles tomam uísque, outros fumam baseado. Mas eles... Só que são executivos, homens brancos cisgêneros que estão decidindo. Só que, às vezes, eles estão usando terno e gravata e tomando uísque, às vezes eles estão numa rodinha fumando um baseado e falando que gostam muito de Emicida. Então, e, às vezes, uns deles estão falando de Hugo e Tiago, e o outro está falando que gosta muito do Baco Exu do Blues. Tipo, mas eles são eles mesmos. São os mesmos. Têm as mesmas características, têm os mesmos lugares. Tá bom, talvez um seja vegano, o outro goste muito do fogo de chão, mas eles, no final das contas, eles têm a mesma característica fenotípica. Muitos deles até frequentaram os mesmos ambientes escolares e educacionais. E aí, quando a gente fala de mulher na música e a gente traz a perspectiva da diversidade, obviamente, a decisão deles vai ser muito parecida, né? Porque a decisão vai ser parecida porque eles são iguais, gente. Tipo, então, é uma questão quase... eu não diria óbvia, porque não é óbvio, mas é óbvio, né? Vai ser a mesma decisão. Vamos pegar... se você pegar o line-up do festival do mainstream, e se você pegar o line-up do festival da turma que não é mainstream, e se você for olhar quem está decidindo por trás daquela indústria, você vai perceber que existe um recorte racial, existe um recorte de gênero e existe um recorte de classe muito bem definidos. E, por conta disso, o monopólio está dado, né? Essa indústria, ela tem um monopólio de quem vai tomar as decisões. E eu acho que é sobre isso aqui que a gente também tem que discutir, quem está por trás dessas decisões, e a gente, de fato, precisa
talvez incentivar muito o empreendedorismo feminino, incentivar muito o empreendedorismo porque eu sou uma empreendedora, né? Eu além da carreira musical, a qual hoje eu estou vivendo um hiato, hoje eu tenho uma carreira como empresária. E é muito engraçado porque quando você vai percebendo com quais são os grupos que você precisa sentar para conversar para que o seu negócio vá em frente, os grupos são realmente muito parecidos em todos os sentidos e falta muito esse lugar do empreendedor, da empreendedora negra, da empreendedora indígena, dessas empreendedoras que têm proposta, mas elas talvez não consigam fazer ainda as articulações necessárias, não tem espaço necessário para fazer articulações para conseguir oxigenar o mercado. E hoje eu acredito que, dentro do sistema capitalista, dentro da lógica que a gente vive hoje, eu acho que o empreendedorismo pode ser uma saída para que a gente possa ter mais, nessas mesas de negociação, as mulheres com outros fenotipos, podendo... Quando eu digo fenotipo, eu trago para essa questão, parece ser biológico, mas é muito no sentido desse fenótipo também vem uma cultura, também vem outros traços de expressividade. Então, eu acho que a gente tem que começar a discutir dentro da mesa de negócio. Porque a música ela é muito mentirosa. É sério. É por isso que eu estou falando que a música é uma das indústrias mais ilusionistas que existem. Porque você vai no festival, aí você vê a Lineker, a Linda Quebrada, o Bacuesto do Blues, o Emicida, aí você chora e fala que festival incrível. Mas vai ver quem estava decidindo o line-up desse festival. A ponta do iceberg é o palco. Aí esse você está vendo. É ali que você se emociona. Mas aí enfia a cabeça para você olhar ali por baixo quem é que está resolvendo. A indústria da música ela é branca, cisgênera, heterossexual e masculina. Tipo, seja no line-up com a Linda Quebrada, a Lineker, o Bacuesto do Blues e o Emicida, ou o Henrique e o Juliano, a Maiara e Maraísa e o Luan Santana. Não importa. Esses dois, o que há em comum nesse festival e nesse festival, que por trás deles, quem está decidindo, muito provavelmente, são pessoas brancas, cisgêneras, masculinas e heterossexuais. Qual é o nosso desafio? Eu acho que o nosso desafio nos próximos anos é justamente pensar em como é que a gente vai fomentar para que, nessa mesa de negócio, nesses lugares de decisão, que as colegas já mencionaram, nos próximos anos a gente possa ter empresárias, pessoas que vão conseguir pensar do ponto de vista industrial. Porque, às vezes, a gente reivindica muito o ponto de vista artístico, que também é importante. Precisamos de mais mulheres trans no palco. Sim, precisamos de mais mulheres trans no palco, mas precisamos de mais mulheres trans por trás do palco. Lá onde o contrato é assinado, lá onde está sendo feita a reunião de line-up, lá onde está sendo tomado direções para essa indústria. Porque essa indústria é uma indústria normal. No final das contas, eu sempre falo para as pessoas, cara, a indústria da música é uma indústria normal. Tem que acordar, tem que trabalhar, tem que sentar, tem que ir nas reuniões, tem que é igual os outros trabalhos. E essa parte da música que a gente vê, ela é uma parte muito quase que simbólica, assim. Tipo, poxa, as pessoas me perguntam assim: mas o que você acha
tais pessoas estarem no palco. Eu falo, eu acho incrível. Mesmo, assim, acho que talvez seja esse um começo de uma mudança estrutural. Mas não é uma mudança ainda. Não é uma mudança do ponto de vista industrial. É por isso que esses grupos acabam decidindo, às vezes, pelas mesmas pessoas, né? A gente tem a pessoa trans, que é a pessoa que brilha, o gay que brilha, o rapper que brilha. Como o rap hoje é uma cena mais forte, a gente tem uns 4, 5 que brilham legal, assim. Trans, a gente tem mais umas 2 que brilham legal. Aí a gente tem indígena. Não brilha ninguém ainda, mas já a gente escolhe a nossa pessoa indígena que vai brilhar. E aí? Mas será que isso é mesmo uma mudança na indústria da música? Né? Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa se fazer, se essa de fato se a gente está falando se mudar a indústria da música é a mudança de line-up. Entende? Tipo, se é a mudança do artístico, ou se a gente vai ter que entrar na indústria mesmo, abrir ela e falar, peraí, deixa eu ver o que acontece aqui no chão da fábrica. Tipo, vamos ver o que acontece no chão da fábrica. Quem que está rolando? Não, façam esse exercício de verdade. Peguem o festival que vocês mais gostam de ir, assim, e pesquisem a ficha técnica inteira dele. Vai na ficha técnica inteira. E respondam depois. Acho que esse é um bom exercício para se fazer. Pega um festival assim, o mais progressista, o mais aparentemente feminino, abre a ficha técnica. Fala assim, vamos abrir. Porque às vezes, eu dou a doida e eu faço, tá? Tipo assim, eu falo, vamos ver a ficha técnica disso aqui? Abre. É triste. É de chorar, assim. É de você sair rolando, com dor no estômago. E eu acho que o que a gente tem que fazer é justamente fazer com que as próximas políticas públicas dos próximos anos, já que a gente está nesse movimento de esperança que é justo, que a gente, nesses próximos anos, a gente, de fato, faça uma reconstrução como é que é o nome do DNA? Do fio do DNA, meu Deus? A estrutura genética da música. Eu acho que a gente tem que entrar na estrutura genética da música, assim. Entender, né? Porque não é à toa. Quando você pega assim, mas cadê a galera do funk no Brasil? Tipo, cadê? Esses dias eu moro no Rio de Janeiro agora, né? Aí, esses dias eu descobri que teve o primeiro festival de funk. Foi esse ano agora. Aí eu falei, mas onde estava até agora? Cadê a galera progressista? Tipo, quem que estava escolhendo para ser o primeiro festival de funk agora? O funk é um dos movimentos mais incríveis da música mundial desde a década de 80. E agora, em 2022, no Rio de Janeiro, que teve o primeiro festival. Cadê a galera? Onde estão as mulheres no pagode? Tipo, mas e a Ludmilla? Gente, tô falando de outra coisa. Tipo, cadê? Onde? Quem é que cadê as produtoras? Cadê a galera da técnica? Onde é que estão essas pessoas todas? E é por isso que, inclusive, eu decidi virar empresária. Porque chegou uma hora que eu falei, gente, eu não aguento mais ficar dando textão, porque eu amo dar textão, mas eu estava cansada de dar textão e eu queria trazer uma proposição, de fato. Por isso que eu decidi virar empresária. E, na minha empresa, 100% das pessoas são negras, LGBTs, tem vários recortes dentro da minha empresa. Óbvio, minha empresa é pequena, o impacto é pequeno, mas eu acho, ao mesmo tempo, que a gente vem fazendo várias proposições importantes para o mercado. E eu acho que, no mercado, a gente tem que começar a abrir ele de fato, assim.
Porque às vezes a gente se encanta muito com as mentiras do mercado. E o mercado da música, ele tem que ser meio mentiroso mesmo. Porque é a arte tem uma coisa de ilusão, né? Tem uma questão estética que a gente precisa, tipo, fazer todo mundo chorar. Então, sim, às vezes a gente tem que, às vezes a Lineker tem que ir lá no Grammy e fazer todo mundo chorar. Tipo, mas o que isso significa, de fato, para a população trans? É uma vitória da Lineker ou é uma vitória da população trans na indústria da música? Não estou nem criticando a Lineker, jamais. Eu acho que ela ter ganhado é uma grande vitória para uma série de pessoas que se sentem estimuladas com aquilo. Mas eu estou falando do ponto de vista estrutural. O que aquilo significa para os próximos anos? E a gente precisa fazer essas perguntas para a gente não cair na ilusão da própria indústria. Porque essa é a ideia, é iludir mesmo. A arte ela tem esse poder de ilusão. Por isso que, às vezes, eu até brinco, assim, eu falo, ai, gente, eu acho que eu sou menos ilusionista do que eu deveria ser. Porque, às vezes as pessoas me chamam e eu falo, eu queria ser igual aquelas pessoas artistas que faz todo mundo chorar. Tipo, dar uns textos assim que a galera chora, e às vezes eu dou uns textos e a galera fica meio assustada, assim, olhando pra minha cara. Tipo, e eu acho só que a gente tem que trazer algumas provocações que não são para que a gente não se iluda com o que ainda não está nem perto de significar uma mudança real dentro da estrutura dessa indústria. Porque essa indústria ela é muito sagaz, inclusive, né? A gente tem muita sagacidade, tem muita ilusão, tem muito jogo de ótica. Então, às vezes, você acha que você está vendo uma coisa assim, você fala, nossa, que incrível, é outra. Então, tipo, e eu acho que a discussão que a gente tem que fazer aqui é essa para a gente conseguir mudar de fato, né? Eu acho que tem algumas coisas muito positivas, por exemplo, o WME, que é o prêmio da Monique e da Cláudia, que vem trazendo cada vez mais luz a mulheres nessa indústria. Eu acho que e ali ultrapassa, né, o palco, vai para trás mesmo, tenta buscar as mulheres que estão fazendo clipe, que tem produtora, que as radialistas. Eu acho que ali a gente está construindo. Eu acho que isso aqui é uma construção, esse encontro é uma construção. Isso é que vai fazer com que a gente cada vez mais construa espaços qualitativos e, de fato, de mudanças estruturais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem um desafio longuíssimo a ser feito e que precisa ter prazos, metas muito bem estabelecidas. Tem uma coisa que eu sempre falo para a minha equipe, que eles querem morrer comigo, é que eu falo assim, tá, a ideia é ótima. E qual é o prazo? Porque, às vezes, a gente fala de muitas ideias, mas a gente não coloca prazo, a gente não coloca meta. Eu acho que a gente tem que, cada vez mais agora, conseguir se dar prazos, se dar metas, pensar assim, tá, o que a gente quer daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos, 120 anos, 150 anos, 200 anos. O que a gente quer? Porque é isso, e é assim que se constrói. Tem que ficar colocando metas e ver se está batendo a meta. Tipo, a meta de 2 anos está batendo. A meta de 2 anos não está batendo. Estamos atrasadas. Tipo, a meta de 3 anos bateu, agora a gente vai para a meta de 5. Agora a gente... Igual a galera faz com as metas do meio ambiente. Tipo, a galera não está lá no Egito discutindo quais são as metas para o meio ambiente? Não são metas que têm números, que têm datas? A gente tem que ter metas com números, com datas, para a gente saber se a gente está avançando ou se a gente está atrasada.
E essas metas, elas precisam ir para além do palco. E dentro dessas metas, a gente tem que colocar... Eu estava numa mesa esses dias e eu estava com uma pessoa, uma pessoa que é indígena e que tem um selo indígena. A AUA. E aí ela estava falando, não, ninguém investe no meu selo indígena. Esses dias eu estava com uma mulher negra que é do Pagodão da Bahia, que ela tem um selo de Pagodão da Bahia para mulheres. Também. Tipo, o investimento é lá na Bahia, fica preso lá na Bahia. E aí, ou seja, porque pessoas têm, mulheres fazendo e promovendo ideias e tem. Só que a gente precisa construir essas metas, esses prazos, trazer as indígenas, as mulheres indígenas, as mulheres negras trans, e realmente amplificar isso de tal maneira que a gente nunca se iluda de que uma mudança está sendo, de fato, uma mudança estrutural. Uma mudança simbólica, ela é uma mudança simbólica. Uma mudança estrutural é uma mudança estrutural. São coisas diferentes. E a mudança simbólica a gente tem que festejar? Poxa, bastante. Temos que festejar as mudanças simbólicas. Mas as mudanças estruturais, essas são as que se tornam legados. Essas são as que ficam para além da nossa vida. Essas são as que, quando a gente morre, elas ficam aí, para as futuras gerações. Por isso que a gente pode, sim, fazer planejamento para daqui a 200 anos. A gente vai estar aqui? Não. Quer dizer, eu acho que eu não vou estar. Vocês tomaram. Mas a gente vai estar aqui? A gente vai estar aqui? Não. Só que a gente pode construir esse legado estrutural, estruturante. E parece uma loucura? Não parece uma loucura, porque passa muito rápido. 200 anos passa muito rápido. 5 anos passa muito rápido. 30 anos passa muito rápido. Esses dias eu estava ajudando, eu vou sair agora. Esses dias eu estava ajudando uma empresa que estava fazendo planos. Uma empresa grande, uma marca multinacional, e estão fazendo planos porque é uma política internacional, não é uma política brasileira. É uma política internacional dessa empresa que ela tem que construir metas, porque até 2050, 50% da diretoria daquela empresa tem que ser negra. Eles decidiram isso. Então, eles me chamaram, junto com outras equipes também, para construir o que tem que acontecer para, até 2050, aquela empresa ter essa meta batida. Porque, para eles, é importante. Porque eles querem ser uma empresa revolucionária e não querem ser esquecidos no museu de empresas reaças. E aí eles estão construindo essas metas. E aí que tá, quando a gente olhou assim, a gente falou, nossa, 2050 não vai dar, tá muito perto. Para 50% da diretoria ser negra, 2050 está muito perto. Quais são as nossas metas? Quais são as nossas metas para 2050? Tipo, quais são as nossas metas? Ou a gente vai falar, que é muito importante, mas a gente não vai estabelecer metas, porque essa indústria é feita de metas. Como é uma indústria, tem meta pra caramba. Pode entrar em qualquer gravadora que você vai saber que eles têm muitas metas. Mas qual é a meta para que tenha mais mulheres naquela indústria, nessa indústria? Na nossa indústria. Acho que são essas as provocações que eu deixo aqui. Valeu. Uau! Não, eu só para fazer uma pontuação, acho que a gente tem que, sim, existem várias perspectivas que a gente pode olhar. A gente pode olhar de uma perspectiva otimista. Acho que só o fato de eu estar sentada aqui, desse evento existir, de nós estarmos várias mulheres de vários recortes aqui reunidas, eu acho que já é um avanço grandioso. E eu acho que tem festivais, sim, que podem significar, são exemplares de modelos que eu considero que, poxa, aqui está muito perto de um festival ideal. Eu só acho que, de um ponto de vista
dentro de uma estrutura brasileira, eu acho que a gente ainda a gente está muito mais. Acho que a gente tem que mais estabelecer metas concretas do que a gente quer fazer, porque, é claro, assim, a gente pode se reunir para festejar as vitórias que o movimento vem trazendo, ou a gente pode se reunir para nos provocar e falar assim, ó, tem que rolar avanço, tem que ter avanço. E como eu hoje aqui, como a gente resolveu sentar para provocar umas às outras, eu acho que esse é um espaço de provocação, eu trouxe essa perspectiva de uma pessoa que veio provocar para a gente se sair daqui todo mundo... Porque eu sou assim, eu gosto dessa... Quero mudanças. Mas eu acho, sim, a gente não pode desistir jamais. Imagina, eu virei empreendedora justamente porque eu não desisto. Porque eu acho, sim, que a gente... Que há possibilidades, há espaço. Eu não acho que... Tem gente que fala assim para mim, porque o mercado... Eu sempre falo, não, o mercado não existe. O mercado é feito por pessoas. Pessoas podem mudar o mercado. Então, eu acho que nós, sim, eu acho que tem uma luta de várias gerações, das quais eu nem participei, que culminam, inclusive, na minha presença aqui. De muitas gerações. Então, de maneira nenhuma, eu olhei de uma forma pessimista. Mas eu acho que a gente está aqui estimulando que a gente faça justamente esse movimento de que proposições a gente coloca na mesa, até para chegar nesses homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, e conseguir provocá-los, porque eu acho que essa provocação tem que ser toda embalada e chegar na mesa deles. Entende? E chegar na mesa deles da gente com ele negociando. Porque o que eu faço todos os dias na minha vida hoje, como empresária, é negociar com homens brancos. 80% das pessoas que eu sento hoje na mesa é com homem branco, cisgênero e heterossexual. Inclusive, gente, eu vou ter que pedir 1000 desculpas, porque eu vou ter que sair no meio do debate, porque eu tenho um homem cisgênero branco me esperando para uma reunião que está marcada há muitos meses. Mas eu amei estar aqui no debate. Desculpa sair assim, eu queria muito ouvir mais as colegas e vocês. Desculpa, mas eu vou ter que sair. Mas obrigada demais pela oportunidade. Eu espero ter conseguido contribuir um pouco para essa conversa. Me chamem mais vezes. Eu amei vir para Belo Horizonte, comi pão de queijo igual uma desesperada. Parecia que eu não ia mais ter pão de queijo. E até a próxima. Obrigada. Realmente, o pão de queijo de vocês é melhor. Obrigada, Raquel. Eu queria, não sei, comentar um pouco, né? A Raquel trouxe muito essa perspectiva da área ambiental, das políticas ambientais, e eu acho que isso é uma reflexão muito interessante para nós, né? Eu trabalho também na área ambiental, e é impossível pensar proteção ambiental, conservação, sem pensar a gestão territorial, né? A gente está falando de uma série de microbiomas aqui, microcoletivos, né? Espaços, territórios, pequenas veredinhas, né, que estão aí resistindo, se regenerando, né, dentro de pequenos movimentos. Fico pensando como que a gente teve uma política de cultura viva que teve uma proposta de perenidade, de permanência, conquistada, né, não como favor, mas conquistada por uma luta dos próprios pontos, da própria dinâmica cultural. Foi a sociedade civil que fez permanecer a política de ponto de cultura, ainda que fragilizada nos últimos 4 anos, né? Mas com perspectiva essa pulsão de futuro permanente que a gente tem, né? E que talvez tenha uma necessidade de avanço de uma política como essa, de ir nessa profundidade aí do que a Raquel fala, né? Nessa profundidade que é transversal, que perpassa recortes de gênero, de raça, né? Então, será que a gente também, no que nos falta, é pensar nesses microbiomas que se comunicam territorialmente, conectados, né? Nessa profundidade de políticas públicas que a gente espera, né, agora, para o próximo período? Então, a título de considerações finais já, certo?
O ponto da questão ambiental e da questão cultural é um excelente ponto para a gente pensar como é que a gente forja o futuro. Eu já era não era adulto, era criança, mas eu já era um ser pensante na Eco 92, né, no Rio de Janeiro, em que ali foi o primeiro momento em que a agenda do meio ambiente começou a fazer parte das nossas preocupações políticas, né? Eu me lembro de ir para Cubatão, para Santos, né, e ver Cubatão, aquelas chaminés enormes pegando fogo no meio da mata, e aquilo não ser um problema. E hoje a gente passa pelo mesmo lugar e meu filho de 10 anos fica horrorizado de ver um foguinho, uma fumacinha. Imagina se ele tivesse visto aquilo que eu vi nos anos 80. Né? Como que a política ambiental conseguiu forjar esse futuro em que uma criança de 10 anos fica horrorizada com nenhum centésimo das coisas que eu vi quando era criança? Né? A campanha foi... se não mudar agora, é catástrofe e não tem volta. Ao ponto de estar acontecendo lá a COP27 no Egito. Né? E isso ser tema das disciplinas hoje. Eu me lembro que outro dia eu estava gravando um vídeo para divulgar um curso, e meu filho, outro dia, já faz 3 anos, porque ele tinha uns 7 anos, ele entra no quarto onde eu estava gravando, ficou quietinho, esperou terminar de gravar o vídeo. E ele falou assim: mãe, você falou coisas tão importantes. Quando eu acabei, né, desliguei a câmera, ele falou assim: você falou coisas tão importantes, mãe. Você parece uma presidente, só que você esqueceu do principal. Eu falei: o que é o principal? Fala aqui para mim. Aí eu liguei a câmera de novo e deixei ele falando. Ele falou: a gente joga muita fumaça no ar, não pode andar de carro, pode andar de patinete, de skate, tudo que não tem fumaça pode. E não pode desperdiçar água, e não sei o que. Não. Então, veja a mudança que a política ambiental operou. Eu não nasci assim, mas a geração seguinte nasceu assim. Né? Então, sem a preservação ambiental é catástrofe, vamos morrer todos. E aí, quando a gente pensa em políticas para a diversidade, né, por que a diversidade do meio ambiente é importante? Por que os bichinhos, precisa ter todos os bichinhos lá na floresta, e não alguns que já extintos? Porque eles são um indicador se o meio ambiente está bom ou não. Você conta quantas onças tem na Mata Atlântica para saber se o ecossistema está todo estruturado, ou se não tem aquele número X de onças, significa que ela, né, já está sofrendo por falta de comida, e que então a cadeia abaixo dela está sofrendo. Por que a gente não pode fazer a mesma coisa com as políticas culturais? Por que precisa defender a diversidade? Então, o debate sobre a diversidade, que é, na verdade, o que une aqui essa mesa, a gente não consegue descolar a política para a diversidade da política das identidades. Porque a formação das identidades é que formam todas as diversidades. E como é que a gente comunica isso para as próximas gerações? É assim, se não tem diversidade, é catástrofe, que nem o clima. Porque, se não tem diversidade, a gente não consegue viver com o diferente. Então, a gente tem que pegar as guerras e os conflitos políticos e falar o seguinte: isso aqui é por um problema na área cultural, não das políticas culturais, mas pelo fato de que a gente não conseguiu construir símbolos e significados para as coisas comuns nossas para fazer com que a gente se entenda. E a gente não se entende, faz guerra, morre, acabou, catástrofe. Né? Eu acho que, quando a gente fala de forjar futuro, é um pouco esse o caminho que a gente tinha que ir. Eu fiz aqui uma lista de todos os documentos internacionais que pautam a questão da diversidade e que, obviamente, não vai dar tempo de eu falar. Mas tem um deles, que é a Agenda 21 da Cultura, que foi feita, inclusive, em 2004, no Brasil. Não dá para contar a história de como que chegou a acontecer a formulação desse documento, mas o que esse documento tem de importante em relação a todos os outros criados pela Unesco já a partir dos anos 70? Ele coloca novos atores na discussão sobre diversidade. Quem que esse documento coloca?
as periferias, as questões de gênero, né? Porque os documentos de diversidade, até então, tratavam de manifestações culturais diversas. E aí era a produção artística, a música, comunidades tradicionais. Mas não coloca a questão contemporânea da diversidade e das novas identidades que surgem. Então, eu acho que esse é o fio condutor aqui da nossa conversa, que consegue ligar essas 3 falas e pensar, então, afinal de contas, o que é uma política para a diversidade? É a gente entender que deve haver um ambiente para a estruturação das identidades, né? E isso a gente tem um acumulado, tem documentos, a gente teve uma experiência recente que mostra que a gente tem que correr e que a gente tem que estruturar coisas para não perder tudo isso. Então, eu iria por esse caminho. É isso. É muito rica toda essa discussão, e como é que é bacana assim, ter visões complementares e perspectivas complementares. Então, a gente cria um belo caleidoscópio aí de informações. Mas eu queria falar de uma coisa que eu acabei não falando, e que, na verdade, tem a ver um pouco com comportamento social, assim, e que eu vou falar também, correndo risco aí de falar de uma maneira mais generalizada, mas é porque assim, eu vivi isso muito, com muitas experiências pessoais, que é o chamado hoje, né, o que se convencionou chamar da síndrome de impostora. Assim, por muitas e muitas e muitas vezes, convites que eu fiz para mulheres ou empreendedoras, ou gestoras, ou curadoras, vários processos de promoção com pessoas que trabalhavam comigo, que a gente convidava para poder assumir, eu ouvia: eu não estou preparada, isso não está pronto, ainda não é a hora, eu vou... Não, assim, várias vezes. Não, essa composição ainda não tá preparada, não, ainda não está do jeito que deveria, não, ainda não é o momento de eu colocar e de eu compartilhar. E eu acho assim, que a gente tem um papel, especialmente nós que estamos aqui, que eu acho que, de alguma maneira, todos nós somos privilegiados, como eu falei, a gente tem um papel realmente de estimular e empurrar mesmo, muitas vezes, essas pessoas, puxar, né? Não empurrar, puxar, do ponto de vista de fazê-las agarrarem a essas oportunidades, porque eu acho que é uma coisa mesmo, é isso, assim, não vou me arvorar, né, na questão da psicologia, etc., porque eu não tenho competência para isso, mas eu assisti e vivenciei isso muitas vezes. Então, eu acho que a gente também tem um papel. Quando eu falei de rede de apoio, eu falei disso também, de mentoria, sabe, da gente estimular a outra, da gente ajudar a levantar, porque a gente precisa ocupar esses lugares, a gente tem capacidade para isso, a gente tem comprometimento, a gente tem competência, e, muitas vezes, a gente fica naquele sentimento de que não é a hora, não vai dar, não é isso, será que eu vou? Quantas de nós temos amigas, irmãs, parentes, outras mulheres que a gente viu isso acontecer? Então, eu acho que, assim, eu acredito muito nesse tipo de modelo de mentoria, de apoio, de criação de rede, de indicação, de construir essa rede de suporte mesmo para a gente ir ocupando mesmo esses espaços, né, e essas oportunidades. E óbvio, porque a gente merece estar lá, né? Porque... Então, assim, eu só queria comentar disso, porque isso foi algo que... E é engraçado que, na música, isso aconteceu muito, assim, muitas vezes, de uma insegurança desnecessária, porque a autovisão, a autocrítica, às vezes, a gente é muito mais generosa com os outros do que com a gente mesmo, né? Então, assim, eu queria só comentar disso, porque isso foi algo que eu vivenciei muito na minha vida profissional, assim, por diversas vezes, assim, e muito recentemente, inclusive. E agradecer, né, dizer que eu espero, como eu falei, que essa construção desses espaços, dessas oportunidades, dos programas, projetos, ações, políticas,
estruturas, modelos, sistemas, a gente consiga construir juntas, né? Porque isso não, como eu falei, não tem nenhuma pretensão que isso consiga ser executado sozinho. Acho que tem que ser criada mesmo isso na coletividade, mas é um caminho que eu acredito muito mesmo, né? E assim que busco, tenho isso como meta e espero poder contar com todo mundo para a gente avançar cada vez mais e que a gente vá, como o Titânio falou, vá reconhecendo e vá superando e vá cada vez, né, evoluindo para que a gente tenha mais coisas a comemorar e a conquistar. Obrigada. Obrigada.